Senhor, obrigado por essa manhã, obrigado pelo privilégio de estarmos mais uma vez reunidos em da Tua palavra, Papai. Nós reconhecemos que podemos adquirir conhecimento com os livros, podemos aprender técnicas com pessoas, mas somente o Teu Espírito Santo pode transformar o nosso interior. Por isso nós abrimos o nosso coração diante de Ti, Papai. Que toda distração vá embora, que toda ansiedade seja silenciada, que toda resistência à verdade seja quebrada. Nos dá, Senhor, humildade para ouvir. Escreve assim, humildade. Coragem para reconhecer aquilo que precisa mudar. E disposição para colocar em prática tudo aquilo que o Senhor vai nos ensinar hoje. Aleluia! Sejam bem-vindos. Que ninguém termine essa live igual entrou, Senhor. Que a Tua palavra produza frutos em nós. Nós te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Bom, hoje é o dia 23 da nossa Maratona da Sabedoria. E todo dia tem um código, né? Tem uma lei, né? Então, do dia 19 foi: quantas dores poderiam ter sido evitadas? Aprendemos que muitas feridas não nascem da falta de força, nada da falsa de sabedoria. No dia 20, o código foi: o primeiro governo é o governo de si mesmo. Descobrimos que quem não aprende a governar os próprios impulsos dificilmente governará qualquer área da vida. Você está entendendo, não? Quem não aprende a governar os próprios impulsos dificilmente governará qualquer área, qualquer outra área da vida. Dia 21 foi: faça a sua parte, mas nunca tente ocupar o lugar de Deus. Faz a sua parte, mas nunca tente ocupar o lugar de Deus. Aprendemos que a nossa responsabilidade é obedecer. Os resultados pertencem ao Senhor. Dia 22 foi: o seu caráter é a maior herança que você deixará. O seu caráter é a maior herança que você deixará. Entendemos que o dinheiro pode ser herdado, bens podem ser divididos, mas o caráter é o verdadeiro legado que permanece nas próximas gerações. Hoje, Salomão nos conduzirá para uma batalha que acontece dentro de todos nós. Uma batalha silenciosa, quase invisível, mas capaz de decidir o rumo da nossa vida. Nós temos um quadro aqui que é o Leão da Sabedoria, né? Conta-se que um velho mestre levou os seus discípulos até um rio logo ao amanhecer. A água estava completamente parada. Então ele perguntou: o que você está vendo? O jovem respondeu: eu estou vendo o céu refletido na água. O mestre pegou um galho e mexeu a superfície do rio. A imagem desapareceu. Então perguntou novamente: e agora? O rapaz respondeu: eu não consigo enxergar nada. O mestre sorriu e disse: o céu não saiu do lugar. Quando tudo voltou a se acalmar, o reflexo reapareceu. É exatamente assim que acontece com o coração humano. Quando ele está agitado pelos desejos, pelo orgulho, pela inveja ou pela ansiedade, ele perde a capacidade de enxergar a verdade. Mas quando aprende a descansar na sabedoria de Deus, volta a ver a vida como realmente é. E talvez essa seja uma das maiores lições de Provérbios, capítulo 23. À primeira vista, Provérbios, capítulo 23, parece um capítulo mais desorganizado do livro. Salomão fala sobre banquete, dinheiro, disciplina, pais e filhos, inveja, bebida, imoralidade, sabedoria. A primeira impressão parece que ele simplesmente reuniu vários conselhos sem ligação entre eles. Mas quando observamos com atenção, percebemos algo extraordinário. Todos esses assuntos possuem um ponto em comum. Eles falam sobre aquilo que disputa o governo do nosso coração. Ao longo do capítulo, Salomão mostra que os maiores perigos da vida nunca quase começam do lado de fora. Eles começam permitindo que desejos desordenados passem a dirigir nossas decisões.
Por isso, durante a nossa caminhada de hoje, não tente enxergar apenas comportamentos. Procure descobrir quais motivações estão por trás deles, porque é exatamente ali que Deus deseja trabalhar. Vamos ler agora Provérbios 23, do versículo 1 até o versículo 11, tá bom? Provérbios do versículo 23, do versículo 1 até o versículo 11, tá? Então, abra sua Bíblia, Provérbios, capítulo 23, do versículo 1. Aleluia! Do versículo 1 até o 11. Vamos ler com a ajuda de Deus e a guia do Espírito Santo. Quando você for jantar com alguém importante, não esquece quem ele é. Se você é guloso, controle-se. Não tenha pressa de comer a boa comida que ele serve, pois ele pode estar querendo enganar você. Não se mate de trabalhar tentando ficar rico, nem pense demais nisso, pois o seu dinheiro pode sumir de repente, como se tivesse criado asas e voado para longe como uma águia. Não coma na casa de um homem miserável, nem tenha pressa de comer a boa comida que ele serve. Coma um pouco mais, ele diz. Mas não está sendo sincero. O jeito dele fará como que você fique enjoado. Você vomitará o pouco que comeu, e todos os seus elogios ficarão desperdiçados. Não perca tempo falando com um tolo, porque ele desprezará a sua conversa inteligente. Eu vou repetir o 9, tá? Não perca tempo falando com um tolo, porque ele desprezará a sua conversa inteligente. Não mude de lugar uma divisa antiga, nem tome posse das terras que pertencem aos órfãos. Deus é o poderoso defensor dos órfãos e defenderá a causa deles contra você. Esse aqui, o versículo 10. Agora o versículo 11. Preste atenção no que lhe ensina e aprenda o mais que puder. Então nós lemos do versículo 1 até o 11º, tá bom? Então eu li aqui. Então hoje nós não estamos apenas lendo conselhos. Gente, eu quero agradecer todo mundo que está aqui comigo. Se eu falar o nome de todo mundo aqui, eu vou me desconcentrar. Então eu quero agradecer demais de coração você que está aí, está ajudando de qualquer forma, escrevendo nos comentários, compartilhando a live, gratidão. Mas eu vou focar no conteúdo, tá bom? Então vamos lá. Eu fiz a leitura do versículo 1 até o 11º. Agora eu quero fazer uma pergunta para você. Qual versículo mais chamou a sua atenção aqui? Sabe? Qual versículo chamou mais a sua atenção? E a gente vai para a explicação agora. Existe uma pergunta que precisamos responder antes de continuar. O que liga esses 11 versículos que nós lemos aqui? Porque à primeira vista parece que Salomão mudou o assunto várias vezes. Ele começa falando sobre comer à mesa de um governante, depois fala sobre riqueza, sobre pessoas falsas. Aí depois ele fala sobre discutir com um tolo e termina falando sobre respeitar os limites do próximo e defender os mais fracos. Parece um capítulo sem ordem, mas não é. Existe um fio invisível costurando tudo isso. Salomão está nos mostrando que os maiores erros da vida raramente começam com grandes pecados. Ele começa quando o coração perde a capacidade de discernir. Observa como o capítulo começa. Não é como um pecado escandaloso, é como um jantar, uma mesa, uma oportunidade aparentemente boa. O primeiro alerta de Salomão não é sobre fugir de um inimigo, é sobre saber sentar-se à mesa. Porque existem mesas que alimentam o corpo e existem mesas que aprisionam a alma. Você está entendendo? Você está comigo? Você está comigo? Que dita um? Existe mesa que alimenta o corpo, mas existe mesa que aprisiona a alma. Aleluia! Naquela cultura, aceitar um banquete oferecido por uma autoridade criava vínculo, aliás, até compromissos futuros. Por isso Salomão diz que controlar o apetite, ele não estava falando apenas da comida, ele estava falando da capacidade de controlar os próprios desejos. Porque quem não governa os desejos acaba sendo governado por eles. Logo depois ele muda para outro assunto.
Ou será que muda? Ele fala sobre riqueza e diz que ela cria asas e desaparece. Percebe o raciocínio? Não. Primeiro, o desejo pelo prazer, depois o desejo pelo dinheiro. Os dois possuem algo em comum. Prometem satisfação imediata. Gente, eu sempre falo aqui, tudo que é benefício imediato é prejuízo a longo prazo. Promete uma satisfação imediata, mas não oferece segurança permanente. Em seguida, ele faz um alerta sobre pessoas que aparentam ser generosas. Ela diz, coma, beba, mas o coração dela está em outro lugar. Vivemos em uma época que muitas pessoas sorriem na nossa frente, mas fazem cálculos enquanto conversam conosco. Salomão ensina algo precioso. Nem toda gentileza revela um coração generoso. Ei, você está comigo ou não? Nem toda gentileza revela um coração generoso. Cuidado! Salomão ensina algo precioso. Nem toda gentileza revela um coração generoso. Olha, isso poderia ser o código de hoje, viu? Às vezes revela apenas um interesse bem disfarçado. Depois ele fala sobre não desperdiçar a palavra com quem despreza a sabedoria. Isso não significa desistir de pessoas. Significa entender que nem todo coração está pronto para ouvir. Eu confesso para vocês, sabia? Por muito tempo eu fiquei querendo ajudar as pessoas. Só que nem todo mundo quer ajuda. E uma das coisas poderosas que eu aprendi foi com aquela passagem, presta atenção nisso aqui, foi com aquela passagem do cego de Jericó. Ele era cego e era mendigo e ele ouviu, Ele ouviu que estava passando alguém, ele perguntou quem era, falaram que era Jesus e ele começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Aí as pessoas mandaram ele ficar quieto. Ele gritou cada vez mais alto, até que Jesus falou assim: chama ele, traz ele. Aí quando ele chegou, presta atenção, quando ele chegou, cego e mendigo, Jesus olha para ele e fala assim: o que você quer que eu faça? Olha que interessante. Vocês acham que Jesus não ouviu desde a primeira vez? Só que ele ficou gritando e gritando cada vez mais alto. Aí, como ele insistiu, Jesus foi lá e mandou chamar ele. E quando ele chegou, de verdade, olha que pergunta besta de Jesus, fala a verdade. Parece que é uma pergunta besta, não é não? Não parece uma pergunta besta? Jesus chega para o cego e fala assim: o que você quer que eu faça? Percebe como o Senhor não é invasivo? Como que ele é educado? Talvez você esteja pedindo coisas tão aleatórias para o Senhor, mas Ele quer que você seja específico. Ele quer que você fale, Ele quer que você grite, Ele quer que você clame, Ele quer que você apareça, que você mostre. E aí ele falou assim: eu quero que o Senhor me cure da cegueira. E Jesus curou ele. Mas onde é que isso aqui se encaixa no contexto? Sabe? Eu, Fábio Garuffi, por muitas vezes, aqui na live mesmo, eu vejo uma pessoa com um comentário, eu já pego o bloqueio emocional dela, daí eu já fico desesperado. Alguém, vocês já viram isso? Eu quero ajudar as pessoas, né? Quem está aqui mais tempo sabe como é que eu sou, como é que eu era, né? Que eu dei uma transformada na minha mente aqui. Eu já pegava a pessoa, já abria a live aqui, já desbloqueava a pessoa na live, já falava com a pessoa, já resolvia o problema, só que nem todo mundo está pronto para isso. Então agora eu mudei meu posicionamento. Agora eu espero a pessoa gritar, e quando ela chega eu falo: o que você quer que eu faça? Entende? Então eu mudei a minha percepção. Antes eu fazia tudo, só que na verdade o que eu fazia para as pessoas nem sempre é aquilo que ela quer. Então vamos lá. Isso não significa desistir das pessoas, significa entender que nem todo coração está pronto para ouvir. Nem todo mundo está pronto para ouvir essa palavra que eu estou trazendo aqui hoje. Quantas pessoas já passaram pela live? Ela só passa e vai embora. Só que se você parou aqui, é porque tem algo para você. Então Jesus viveu isso. Ele ensinava multidões, mas também sabia que quando o silêncio os ensinava mais do que novos argumentos. E o bloco termina lembrando que Deus é defensor daqueles que não conseguem se defender.
Não ultrapasse limites, não explore quem é vulnerável. Presta atenção, gente. Às vezes você pega alguém vulnerável, você vai lá e começa a abusar daquela pessoa, começa a sempre abusar dela, sabe? Explorar a pessoa. Não ultrapasse limites. Às vezes você pega uma viúva, sabe? Uma senhorinha e começa, sabe? A abusar da fragilidade das pessoas. Porque quando alguém não pode lutar por si, o próprio Deus assume essa causa. Percebe como é que está tudo conectado? Mesa, dinheiro, relacionamentos, palavras, justiça, tudo gira em torno da mesma pergunta. Qual é a pergunta, garoto? Quem está governando o seu coração quando você toma decisões? Quem está governando o seu coração quando você toma decisões? Aleluia! Essa pergunta que acompanhará o nosso capítulo de hoje. Vamos para o contexto bíblico? Para entender esses primeiros 11 versículos, precisamos lembrar que como funcionava a sociedade na época de Salomão. Naquele tempo, aleluia! Naquele tempo, um convite para comer à mesa de um rei, de um governador ou de um homem muito rico era considerado uma grande honra, mas também podia ser uma armadilha. Sentar-se à mesa com alguém significava criar aproximação, estabelecer uma aliança, muitas vezes assumir uma dívida de gratidão. Por isso Salomão orienta seu filho a controlar o apetite. Ele não está ensinando etiqueta, ele está ensinando discernimento. Da mesma forma que a riqueza naquele período era vista por muitos como um sinal máximo de segurança, mas Salomão quebra essa lógica. Ele lembra que o dinheiro pode desaparecer rapidamente. Aquilo que hoje parece sólido, obrigado Cris, amanhã pode não existir mais. Outro detalhe importante é que a cultura hebraica, os marcos de uma propriedade eram considerados sagrados. Mover o marco para aumentar um terreno era um ato de roubo, praticado principalmente contra viúvas, órfãos e famílias sem condições de se defender. Mas você está pronta para sair assim que eu acabar a live? Não. Então tem que se ajustar, já são 10 para as 9. Por isso Salomão termina esse bloco lembrando que Deus é o defensor daqueles que não têm voz. O mundo dizia, quem é forte faz o que quer. Salomão responde, quem é sábio respeita limites porque sabe que Deus observa todas as coisas. Imagina um pescador preparando o anzol. O peixe não enxerga o metal, ele vê apenas a isca. Quanto mais bonita a isca, mais chance tem de morder. O problema nunca foi a isca, o problema sempre foi aquilo que estava escondido por trás dela. Assim também acontece na nossa vida. Nem toda proposta chega com aparência de perigo, mas chegam embrulhadas em elogios, em vantagens. Ei, deixa eu te falar uma coisa, toma cuidado, viu? Você que é mulher, você que é homem, fica aí recebendo elogios. Nossa, como você é isso, como aquilo, toma cuidado. Talvez você nem perceba, mas é um prato, é uma mesa que o inimigo está colocando você para sentar, que se você cair nessa, se você botar para dentro elogio, pode destruir a sua família. Que é assim que acontece numa academia, no ambiente de trabalho, um elogio hoje, o outro amanhã, o outro depois da manhã, e lá em casa está a sua família, e você vai se deixando levar, daqui a pouco já foi embora o seu bem mais precioso, que é a sua família. Cuidado! Nem toda proposta chega com aparência de perigo. Muitas pessoas, muitos chegam embrulhadas em elogios, em vantagens, às vezes num dinheiro fácil, numa oportunidade irresistível. Aleluia! A sabedoria não olha apenas para a isca, ela procura descobrir o anzol. O que tem por trás desse elogio que eu estou recebendo, hein? Nossa, como você está bonita, olha o seu cabelo. Nossa, essa roupa ficou linda em você hoje, hein? Sabe? Vocês estão conseguindo entender ou não? Nossa, como você é inteligente. Meu Deus, sua esposa deve ser a mulher mais feliz do mundo. Ah, sabe aquele papinho que vem, cuidado. A sabedoria não olha apenas para a isca, ela procura descobrir o anzol.
Agora eu quero te fazer uma pergunta, tá bom? Responda apenas para você aí, tá? Existe alguma decisão que você está tomando apenas porque ela parece vantajosa? Existe alguma proposta que tem encantado seus olhos, mas ainda não passou pelo crivo do coração? Aleluia! Você costuma analisar aquilo que você pode ganhar ou também aquilo que você pode perder? E mais, você tem respeitado os limites que Deus estabeleceu ou às vezes acredita em pequenos atalhos? Você acredita que pequenos atalhos não têm consequência? Porque quase sempre a queda não começa quando alguém pratica um grande erro. Ela começa quando a pessoa acredita que pode ignorar pequenos alertas de sabedoria. E para você que está aqui pela primeira vez, nós estamos lendo Provérbios, que foi escrito por Salomão, o homem mais sábio que já existiu, mas temos um momento que tem uma visão de Napoleão Hill. Napoleão Hill escreveu que uma das características mais importantes das pessoas verdadeiramente bem-sucedidas é a capacidade de controlar os seus impulsos. Ele observou que muitos fracassos não aconteciam por falta de inteligência. Aconteciam porque pessoas brilhantes tomavam decisões movidas pela emoção do momento. Napoleão Hill chama isso de autodisciplina. Salomão chama isso de sabedoria. Os dois estão apontando para a mesma verdade. Quem aprende a governar os próprios desejos passa a fazer escolhas que continuam conduzindo bons frutos anos depois. O impulso pergunta, eu quero. A sabedoria pergunta, isso me aproxima ou me afasta do propósito de Deus? Aleluia! Vamos trazer aqui para a nossa realidade? De repente você pega uma oferta muito boa que vai fazer você sair um pouco, né, daquilo que é certo, e aí você fala assim, uau, agora eu resolvo meus problemas, agora eu acabo com as minhas dívidas. Aí você por impulso fala assim, eu quero, eu aceito, aleluia. Mas a pessoa sábia pergunta assim, ó, isso me aproxima ou me afasta do propósito de Deus? Alô, escolhido, nem toda oportunidade é uma resposta de Deus. Algumas são apenas testes de discernimento. O desejo sem domínio transforma a oportunidade em armadilhas. Quem governa os próprios impulsos dificilmente será governado pelas circunstâncias. A verdadeira sabedoria enxerga aquilo que a emoção insiste em esconder. Antes de aceitar uma mesa, descubra quem preparou e qual é a intenção por trás do convite. Até aqui Salomão nos ensinou não sermos enganados pelo brilho das oportunidades. Aleluia! Mas agora ele vai ainda mais fundo. Ele deixará de falar apenas sobre aquilo que está diante dos nossos olhos e começará a falar sobre aquilo que precisa acontecer dentro do nosso coração. E é exatamente aqui que a gente vai ler agora, Provérbios 23, do versículo 12 até o 28. Bora lá, não? Não deixe de corrigir uma criança. Umas palmadas não a matarão. Para dizer a verdade, poderão até livrá-la da morte. Meu filho, se você se tornar sábio, eu ficarei muito feliz. E eu sentirei orgulho quando ouvir você falar com sabedoria. Versículo 17. Não tenha inveja dos pecadores. Procure respeitar e obedecer a Deus todos os dias da sua vida. Assim o seu futuro será brilhante e você não perderá a esperança. Escute, meu filho. Seja sábio. Pense seriamente na sua maneira de viver. Não ande com gente que bebe demais e nem com quem come demais. Porque tanto os beberrões como os comilões vivem com sono e acabam na pobreza vestindo trapos. Escute o seu pai, pois você lhe deve a vida. E não despreze não despreze a sua mãe quando ela envelhecer. Compre a verdade, a sabedoria, a instrução e o bom senso, mas não venda nenhuma delas. Versículo 24. O pai que tem um filho correto e sábio ficará feliz
e se orgulhará dele. Então nós lemos aqui até o 24 e a gente vai até o 28. Faça que o seu pai se alegre por causa de você e dê a sua mãe prazer. Meu filho, preste atenção no que eu te digo e siga os exemplos da minha vida. As prostitutas são mulheres imorais e são uma armadilha perigosa e sem saída. Como um ladrão, elas esperam pelas suas vítimas e tornam muitos homens infiéis. Lemos até o 28 e agora a gente vai aqui para a explicação. Existe algo muito bonito nesse segundo bloco. Pela primeira vez nesse capítulo, Salomão deixa de falar apenas em situações da vida e começa a falar diretamente ao coração do filho. Perceba, várias vezes ele usa a expressão meu filho. Isso muda completamente o tom da conversa. Agora, já não é apenas um rei ensinando princípios, mas é um pai tentando proteger alguém que ama. E todo pai sabe de uma verdade. Você pode controlar o filho durante algum tempo, mas quando ele cresce, ele passa a governar a sua vida. Ou quem? Presta atenção agora aqui, ó. Você pode controlar um filho por algum tempo, mas quando ele cresce, quem passa a governar a sua vida é o coração. E é por isso que Salomão insiste tanto na disciplina. Hoje, infelizmente, muita gente entende que disciplina como um castigo, mas a Bíblia disciplina. Mas na Bíblia, disciplina significa formação, é preparar alguém para viver quando os pais não estiverem perto. Depois ele diz algo extraordinário. O pai se alegra quando vê um filho andando em sabedoria. O pai se alegra quando vê um filho andando em sabedoria. De verdade, gente, eu me alegro quando eu vejo a Júlia. Sabe, andando em sabedoria. Ele não diz que a maior alegria é ver o filho rico, nem famoso, nem poderoso. A maior alegria é ver um filho andando em decisões sábias. Isso muda completamente o conceito de sucesso, gente, porque sucesso diante de Deus faz um alerta extremamente atual. Porque sucesso diante de Deus não começa no bolso, começa no caráter. Gente, todo mundo aqui, a gente está mantendo 95 pessoas na live. Todo mundo que me seguir hoje eu vou seguir de volta, tá? Logo depois, Salomão faz um alerta extremamente atual. Para você que está aqui pela primeira vez, a nossa live é diária todos os dias. Segura assim, ó, na tela e republica a live. Depois começa porque sucesso diante de Deus não começa no bolso, começa no caráter. Logo depois, Salomão faz um alerta extremamente atual. Não tenha inveja de pecadores. Por quê? Não tenha inveja de pecadores. Parece que ele está falando diretamente para a nossa geração. Hoje abrimos as redes sociais e vemos pessoas exibindo viagens, carros, casas, luxo e uma vida aparentemente perfeita. E sem parecer, começamos a comparar a nossa caminhada com aquilo que estamos vendo. Salomão diz, não faça isso, porque você conhece a fotografia, Deus conhece a história inteira. Você vê o palco, Deus vê os bastidores. Você vê o resultado, Deus conhece o preço que foi pago para chegar até lá. Você está conseguindo entender ou não? Aleluia! Deixa eu colocar um baú de tesouro aqui. Olha que interessante. Deus conhece o preço pelo que foi pago para chegar até ali. A inveja sempre nasce quando olhamos apenas para aquilo que os olhos conseguem enxergar. Depois, chegamos a um dos versículos mais profundos do capítulo. Meu filho, dê-me o seu coração. Que pedido impressionante, né? Aleluia! Dê-me o seu coração. Deus nunca começou pedindo dinheiro. Alô, Deus não fica pedindo dinheiro, não. Nunca começou pedindo talento. Ele nunca começou pedindo resultado. Ele começa pedindo o coração. Porque quando o coração pertence a Deus,
as mãos começam a agir diferente, os olhos começam a olhar diferente, aleluia! A boca começa a falar diferente, a vida inteira muda. E é exatamente aqui, é exatamente por isso que logo em seguida Salomão alerta sobre a mulher imoral. Aleluia! Perceba a sequência, primeiro o coração, depois a sedução, porque ninguém cai primeiro no pecado. A queda começa quando o coração deixa de ser guardado. A sedução apenas revela uma batalha que já estava acontecendo dentro da pessoa. Os maiores fracassos da vida quase nunca começam em público, eles começam em silêncio, dentro do coração. Existe um detalhe muito interessante nesse trecho. No livro de Provérbios, quando Salomão usa repetidamente a expressão meu filho, ele não está apenas dando uma ordem, ele está revelando um relacionamento. Aleluia! Não é um juiz condenando um réu, é um pai tentando impedir que o filho experimente dores que poderiam ser evitadas. Gente, eu tenho duas filhas adultas, a Júlia, que vai fazer 25 anos agora, mês que vem, e a Larissa, que acabou de completou 18 anos. É extremamente diferente, dá pra ver, sabe? Por um lado, você vê uma coisa, por outro você vê outra, por causa daquilo que tem no coração. Aquilo que a pessoa carrega no coração vai decidir a vida dela. Um pai tentando impedir que um filho experimente dores que poderiam ser evitadas. Na cultura hebraica, a educação não acontecia apenas dentro de uma escola, ela acontecia principalmente dentro de casa. Os pais eram responsáveis por transmitir não apenas conhecimento, mas valores, princípios e temor ao Senhor. Por isso Salomão fala tanto de disciplina. Antes de começar essa live, e não foi pela live, mas foi pelo dia, por tudo que está acontecendo, eu dobrei meu joelho, abracei a minha esposa Milena e a minha filha Giovana e eu chorei nos pés do Senhor. Numa oração de gratidão, de agradecer a Deus pelos detalhes, por tudo que Ele tem preparado, por tudo. Foi um choro. E a hora que eu acabei a oração, eu olhei para Giovana assim, que eu estava de joelho, olhei para cima e falei assim, você sabe por que o papai chorou? Aleluia! Eu falei para ela, você sabe por que o papai chorou? Eu não chorei de tristeza, eu chorei de alegria, de gratidão por tudo que o Senhor tem feito pela nossa vida. Nós temos que ser gratos a tudo, gente. Eu chorei de alegria, de sentir a presença do Senhor e ver o cuidado do Senhor, sabe? No detalhe, em cada coisa que o Senhor prepara. Sabe? O que eu estou ensinando para a Giovana? Seja grata, agradeça. Eu falei para elas assim, eu desejo que vocês sintam isso que eu estou sentindo no meu coração. Não tem inveja de pecadores. Na época de Salomão, muitas pessoas enriqueciam explorando pobres, cobrando juros abusivos e praticando injustiças. Quem olha de fora tinha a impressão de que o caminho errado dava mais resultado. Salomão responde, não se deixe enganar pela aparência. O tempo revela aquilo que os olhos não conseguem enxergar. E então, chegamos ao centro desse bloco. Meu filho, dê-me o seu coração. Essa frase resume toda a aliança entre Deus e o seu povo. Desde o Antigo Testamento, Deus nunca desejou apenas obediência exterior. Ele sempre procurou um coração completamente entregue, porque é do coração que nascem as decisões. Alô? É do coração que nascem as decisões. Imagina um jardineiro. Vamos lá, vamos imaginar. Imagina um jardineiro cuidando de uma árvore. Todos os dias ele rega, aduba, retira as ervas daninhas. Quem passa pela calçada olha apenas para os frutos, mas o jardineiro sabe que o segredo nunca teve nos frutos, sempre teve na raiz. E se a raiz adoecer, é apenas questão de tempo para os frutos também adoecerem. Nossa vida funciona da mesma maneira. Os comportamentos são os frutos, as decisões são os galhos,
e as palavras são as folhas, mas o coração é a raiz. E é por isso que Deus insiste tanto em cuidar primeiro daquilo que ninguém vê. Aleluia! Agora eu quero que você faça um exame sincero da sua própria vida. Quando foi a última vez que você pediu para Deus examinar o seu coração? E não apenas resolver seus problemas. Você tem gastado mais tempo tentando mudar as circunstâncias ou permitindo que Deus transforme quem você está se tornando? Existe alguma inveja escondida dentro de você? Alguma mágoa? Algum desejo que você sabe que não agrada a Deus? Aleluia! Lembre-se. As pessoas enxergam comportamento. Que isso, você? Mas Deus enxerga a raiz. E toda transformação verdadeira começa de dentro para fora. Vamos trazer a visão de Napoleão Hill agora? Napoleão Hill escreveu uma frase que marcou profundamente seus estudos sobre o sucesso. Ele dizia que todo hábito começa com um fio de seda e termina como uma corrente de aço. Uau! Que mensagem, que imagem. Imagina só, todo hábito começa como um fio de seda e termina como uma corrente de hábito. No início parece frágil abandonar, parece fácil abandonar o pensamento errado. Um pequeno vício, uma inveja, uma comparação, uma mentira. Mas quando alimentamos esses comportamentos por muito tempo, ele deixa de ser uma escolha ocasional e passa a governar nossas decisões. É simplesinho. Ah, não, é só hoje. Não, só dessa vez. Não, e tal. Aí vai indo. Você fica preso e não consegue se libertar. É exatamente aqui que Salomão está tentando evitar. É exatamente isso que Salomão está tentando evitar. Ele sabe que um coração bem formado cria bons hábitos. E bons hábitos constroem destinos diferentes. Sejam bem-vindos. Quem entrega o coração a Deus não precisa entregar a vida aos próprios impulsos. Gente, vocês estão me ouvindo bem? Toda queda pública começou com uma pequena concessão do coração. A inveja faz você desejar uma história cujo final você ainda não conhece. Deus não procura apenas boas atitudes, Ele procura um coração transformado. Proteja a raiz e os frutos revelarão a decisão. Até aqui Salomão nos mostrou que o coração, aleluia, que o coração precisa ser guardado. Mas agora ele encerra o capítulo trazendo um alerta extremamente sério. Ele mostra que um desejo aparentemente inofensivo pode, pouco a pouco, esvaziar uma pessoa. Nos versículos finais veremos uma das descrições mais realistas de toda a Bíblia sobre o poder do vício e a falta de domínio próprio. E é justamente nesse momento que todas as peças de Provérbios 23 começam a se encaixar. Vamos ler Provérbios do versículo 29 até o 35 agora, tá bom? Quem é que grita de dor? Para quem são as tristezas? Quem é que vive brigando e se queixando? Quem é que vê os olhos, quem é que tem os olhos vermelhos e ferimentos que poderiam ter sido evitados? É aquele que bebe demais, que anda procurando bebida misturada. Não fique olhando para o vinho que brilha no copo com a sua cor vermelha e desce suavemente. Gente, eu me lembro de eu fazendo isso aí, colocava o vinho na taça e ficava girando assim, ó. Não fique olhando para o vinho que brilha no copo com sua cor vermelha e desce suavemente. Gente, isso aqui foi escrito há quantos mil anos atrás? Há quanto tempo foi escrito Provérbios de Salomão? E a gente vive isso nos dias de hoje. Pois no fim ele morde como uma cobra venenosa. Gente, presta atenção. Não fique olhando para o vinho, hein, que brilha no copo com sua cor vermelha e desce suavemente. Pois no fim ele morde como uma cobra venenosa. Você verá as coisas esquisitas e falará tolices. Se você se sentirá como se estivesse no meio do mar, enjoado, balançando no alto de um mastro de um navio.
E você dirá: alguém deve ter batido em mim. Acho que levei uma surra, mas não lembro. Porque eu não consigo me levantar. Preciso de mais um gole. Não. Gente, todo vício esconde uma dor. Talvez você está aqui pela primeira vez, você sabia que eu era alcoólatra e eu bebia todos os dias. E eu tomava vinho. E tinha dia que eu tomava 2 garrafas de vinho. Estou te falando. E lendo esse finalzinho de Provérbios capítulo 23 aqui, para mim é fantástico. Como diz a Luzinete, né? Eu fico impactado. Impactado. Aleluia. Existe um detalhe extraordinário nesse texto. Salomão não começa falando de bebida. Agora a gente vai para a explicação, tá bom? A gente vai para a explicação. Quem é você? YHWH Fiel. Como é que é seu nome? Existe uma explicação extraordinária aqui nesse texto. Salomão não começa falando da bebida. Aleluia. Ele começa fazendo perguntas. Quem é que vive se lamentando? Ô Ronald. Quem vive brigando? Quem vive machucando sem motivo? Quem está sempre com os olhos vermelhos? É como se ele dissesse: antes de olhar para o problema, olhe para os frutos que você está produzindo. Depois vem a resposta. São aqueles que permanecem diante do vinho. Perceba a sabedoria de Salomão. Ele não está discutindo apenas uma bebida. Ele está revelando o princípio. Todo vício faz exatamente a mesma coisa. Primeiro ele desperta a curiosidade. Ei, eu lembro de um padrasto meu. Eu peguei ele no banheiro cheirando cocaína num vidro. E ele falou: ei, vamos? Aí, quer experimentar? Olha que absurdo, gente. Eu lembro da primeira vez que me ofereceram maconha. Depois o papai te explica. Eu lembro das pessoas bebendo e eu queria beber. Eu lembro das pessoas fumando. Ei, deixa eu te falar uma coisa. É muito importante que você ouça isso agora. Não dê um cigarro para o seu filho acender para você no fogão. Meu Deus do céu! Quantas vezes eu fui acender cigarro para minha mãe? Ia acender o cigarro lá no fogão e aí já dava umas puxadas, nem tragava. Só puxava e soltava fumaça, era engraçado. Fumei por mais de 20 e poucos anos na minha vida. 20 não, acho que uns 15 anos eu fumei. E tinha época que eu estava fumando 2 carteiras de cigarro por dia. Tudo começou no quê? Numa tragadinha. Todo vício faz exatamente a mesma coisa. Primeiro desperta a curiosidade, depois oferece prazer, em seguida cria dependência e por fim passa a controlar a pessoa. É interessante que Salomão diz: não fique olhando. Por quê? Porque toda queda começa com aquilo que decidimos alimentar. Jesus ensinaria séculos depois a mesma verdade quando disse que os olhos são a lâmpada para o corpo. Mateus 6,22: se seus olhos forem bons, todo o seu corpo será luz. Aquilo que contemplamos continuamente acaba influenciando os nossos desejos. Depois Salomão usa uma imagem fortíssima. Ele diz: no começo parece bonito, brilha no copo, desce suavemente, mas no final, aleluia, morde como uma serpente. O pecado quase nunca se apresenta mostrando o final. Ele sempre vem de um começo bonito. Se o inimigo mostrasse a destruição logo no primeiro convite, quase ninguém aceitaria. Olha que interessante. Olha que visão que veio agora. Obrigado, Senhor, por essa visão que o Senhor me deu. Toda carteira de cigarro atrás tem o resultado final. Presta atenção. Aleluia. Quem fuma aqui digita 1. O cigarro, a carteira de cigarro atrás mostra a causa do cigarro. Se antes de eu te oferecessem a primeira tragadinha, a pessoa virasse atrás e falasse: olha o que isso, se você fumar, vai causar isso aqui. Olha o que vai acontecer. Se você fumar, vai causar isso aqui. Olha aqui atrás do cigarro, a Marinalva fuma. Olha atrás da sua carteira de cigarro, Marinalva, o que está aí? Tem alguém que já morreu, ou é um corpo seco, ou um pulmão, ou não sei o que, tem coisa aí. Se no começo fosse mostrado isso para você, você jamais ia fumar. Só que olha que interessante, vem comigo aqui, Aleluia. Faz sentido sim ou não?
Se o inimigo mostrasse a destruição logo no primeiro convite, quase ninguém aceitaria. Por isso ele mostra o prazer e esconde as consequências, que o texto termina de maneira assustadora. A pessoa apanha, sofre, perde, se machuca, mas diz: quando eu acordar eu vou procurar outra vez. Nossa! Isso me vem, sabe? Vem assim, fortemente assim, sobre os relacionamentos. Existem muitas pessoas, principalmente mulheres, presas a relacionamentos tóxicos, que se machucam, que estão destruídas, amarradas na dor, no arame farpado na dor. Fala assim: eu vou me libertar, eu vou separar desse narcisista, desse isso, desse aquilo. Separa. O que acontece? Aleluia! Passa um pouquinho de tempo, já volta de novo com a mesma pessoa. Alguém conhece alguém? Alô? Existe alguém comigo aqui ou não? Alguém conhece alguém que já separou e voltou, separa e volta e não consegue se libertar de um relacionamento tóxico? A pessoa apanha, só apanha. Tem gente que apanha do marido. O cara bate na mulher e ela não consegue largar dele. Sofre, se machuca. Recentemente, eu quis ajudar uma pessoa. Eu estava ajudando ela. Quando eu fui ajudar ela a se libertar, quando eu dei a mão para ela puxar, eu falei assim: não, eu não quero, deixa eu ficar mais um pouco aqui. E recentemente, essa mesma pessoa que puxou a mão quando eu estava puxando ela para ajudar ela voltou de novo. Nossa, porque agora aconteceu isso e aquilo. Eu falei assim: lembra quando eu quis te ajudar? Se você tivesse vindo comigo naquele dia que eu falei, você teria evitado tantos e tantos sofrimentos. Ela falou assim: é verdade. A pessoa apanha, sofre, perde, se machuca e diz: quando eu acordar, vou procurar outra vez. Essa talvez seja o retrato mais triste da escravidão, sabia? A pessoa já não escolhe mais. Ela passou a ser escolhida pelo próprio vício. É exatamente aqui que Salomão fecha o capítulo. Tudo começa com uma mesa. Depois passa pela riqueza, pelo coração, pelas escolhas e termina mostrando o destino de quem nunca aprendeu a governar os próprios desejos. Porque os desejos sem governo sempre acabam se tornando senhores da nossa vida. Agora seguimos o encerramento exatamente no padrão. Presta atenção. Respire profundamente por alguns segundos. Depois de caminhar por todo esse capítulo, existe uma pergunta que eu quero fazer para você. O que realmente tem governado o seu coração? Durante a live, talvez durante a live você tenha percebido que o problema nunca foi apenas o dinheiro, nem comida, nem inveja, nem sedução, nem bebida. Todos esses assuntos apareceram em Provérbios 23, mas nenhum deles é o verdadeiro centro do capítulo. O centro sempre foi o coração, porque é dele que nascem as decisões. Giovana, Provérbios 4, versículo 23, está escrito o quê? Cuidado que você pensa, pois a sua vida é dirigida por seus pensamentos. Cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida por seus pensamentos. Numa outra versão fala assim: de tudo que tiver que guardar, guarde o seu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Nesse Provérbios capítulo 23, o centro sempre foi o coração, porque é dele que nascem as decisões, Tatiana. É Tatiana, né? Tatiane. É dele que nascem as decisões. Quando o coração perde o governo, os desejos assumem o controle. E quando os desejos governam, as escolhas começam a nos afastar pouco a pouco do propósito de Deus. Eu vou repetir isso aqui de novo. Aleluia! O centro sempre foi o coração, porque é dele que nascem as decisões. Quando o coração perde o governo... gente, esse aqui, a Luzete vai fixar de novo. Existe o número do WhatsApp para você mandar um oi e entrar no nosso grupo, porque eu vou colocar lá o mapa mental da live de hoje. O centro sempre foi o coração, porque é dele que nascem as decisões. Presta atenção, respira fundo aí, Quando o coração perde o governo, os desejos assumem o controle. E quando os desejos assumem o governo, as escolhas começam a nos afastar pouco a pouco do propósito de Deus. Percebe como Salomão construi esse capítulo?
Percebe como é que Salomão está construindo esse capítulo? Ele começa mostrando uma mesa, depois fala de riqueza, falou de inveja, de disciplina, de sedução, e terminou falando da escravidão do vício. Aleluia! Eu fui viciado em pornografia há muito tempo. Não são assuntos separados, são etapas da mesma jornada. Primeiro, algo desperta o desejo, depois esse desejo passa a ocupar o espaço no coração. Se ele não for governado, transforma-se em hábito. E quando o hábito domina a vida, aquilo que parecia uma simples escolha passa a controlar a pessoa. Talvez Deus tenha mostrado hoje uma área que ninguém conhece. Uma luta silenciosa, um pensamento repetitivo, uma comparação constante, um desejo que vem alimentando há muito tempo. A boa notícia é que Deus não revela essas coisas para nos humilhar. Ele revela para nos libertar. Quando existe arrependimento, existe esperança. Quando existe uma disposição de voltar, existe graça. Nenhuma corrente é forte. Nenhuma corrente é mais forte do que a mão daquele que nos criou. Você está doido? Aleluia! Anota aí o código do dia 23. Nem tudo que brilha merece o coração. Esse é o código da sabedoria de hoje. Nem tudo que brilha merece o coração. O problema nunca foi o brilho. O problema é entregar o coração para aquilo que apenas parece bom. O brilho do poder, o brilho do dinheiro, o brilho da inveja, o brilho da sedução, o brilho do prazer imediato. Tudo isso pode fascinar os olhos, mas somente aquilo que vem de Deus merece governar o coração. Guarda isso, porque muitas das decisões que você tomará nos próximos anos dependerão dessa pergunta. Isso apenas brilha ou realmente merece o meu coração? Bom, agora tem a parte do exercício, né? Eu vou colocar no grupo lá o mapa do exercício de hoje, que é: o que eu aprendi hoje? A pergunta é: o que eu vou decidir fazer quando essa live terminar? Hoje Deus nos ensinou 5 decisões de governo pessoal. Primeiro, governar os desejos antes que eles governem você. Segundo, governar o coração antes que o mundo ocupe esse lugar. Terceiro, governar os impulsos com discernimento. Quarto, governar os pensamentos antes que eles governem os nossos hábitos. E quinto, governar as escolhas, lembrando que nem tudo que parece bom vem de Deus. Quando essas áreas passam a ser dirigidas pela sabedoria, as decisões mudam, os relacionamentos mudam, os hábitos mudam, e com o tempo o destino também muda, porque o destino não é construído em um único dia. Ele é construído pelas decisões que repetimos todos os dias. Gente, se você está aqui até agora, já pega esse link do YouTube e compartilha essa live. Já manda essa live para alguém. E agora eu vou entregar para você a missão das 24 horas, tá? Eu vou entregar, se você está assistindo isso aqui, manda aí uma mensagem que eu vou mandar para você o mapa. A missão é: o que tem governado o meu coração? Gente, está na hora de sair, amorzinho. Está na hora de sair. Durante as próximas 24 horas, antes de tomar qualquer decisão importante, faça uma pausa de apenas alguns segundos e responda para você mesmo: estou tomando essa decisão porque ela honra a Deus ou porque elas aparecem boas aos meus olhos? Faça isso em pequenas decisões, quando for responder para alguém, quando for gastar dinheiro, quando surgir uma oportunidade, quando sentir vontade de reagir por impulso, quando aparecer uma tentação, quando surgir uma comparação. Anote pelo menos uma situação em que você escolheu ouvir a sabedoria em vez de seguir o impulso. Porque é exatamente assim que um coração começa a ser transformado.
Não através de grandes discursos, mas através de pequenas decisões tomadas todos os dias. Vamos orar para encerrar isso aqui. Aleluia, obrigado. Nossa, obrigado. Senhor, obrigado. Obrigado por tudo aquilo que o Senhor nos ensinou através de Provérbios 23. Obrigado porque a Tua palavra continua revelando aquilo que ninguém consegue enxergar, Senhor. Que hoje, Senhor, o Senhor falou mais, não falou apenas sobre dinheiro, nem sobre os prazeres, nem sobre tentações. O Senhor falou sobre o nosso coração. E nós reconhecemos que somente o Teu Espírito pode governar completamente o nosso interior. Por isso nós entregamos novamente o nosso coração nas Tuas mãos, Papai. Livra-nos de sermos enganados pelas aparências. Dá-nos discernimento para perceber aquilo que parece bom, mas nos afasta do Teu propósito. Fortalece-nos para dizer não quando o impulso quiser governar nossas decisões. Ensina-nos a escolher a sabedoria, mesmo quando ela exige renunciar. Guarda os nossos olhos, guarda os nossos pensamentos, guarda os nossos desejos e faz com que o nosso coração pertença inteiramente ao Senhor. Que quando essa live terminar, nós não sejamos apenas ouvintes da palavra, que sejamos praticantes. Nos consagramos, Senhor, esse dia, em nome de Jesus. Amém. Gente, que Deus abençoe vocês. Fica com Deus. Você que está aqui comigo, escreve assim: o meu coração pertence ao Senhor. Eu gosto de ler os comentários, viu? Comenta aí: meu coração pertence ao Senhor. Que, sabe, que essa maratona da sabedoria não seja só uma live qualquer. Que Deus abençoe vocês, gente. Fica com Deus. E até logo mais, se Deus quiser, com o dia 24. Que Deus abençoe vocês.